palavra para o Rago. Bom, boa noite a todos. Agradeço a Bia, a minha chefe da Procur, pelo convite. No primeiro momento eu não aceitei, porque eu não sou homem de partido. Aliás, os partidos azararam com a humanidade, né? O partido stalinista matou milhões de pessoas, entre elas o maior revolucionário naquele momento, chamado Trotsky. O Partido Comunista matou Nin, cortando em pedaços, e até hoje não se sabe onde Nin foi enterrado, no POUM. E vários partidos que nós conhecemos, em nome da tal emancipação política, tornaram-se genocidas. Os seus estados operários tornaram-se genocidas. Há quem diga que Pol Pot, no Camboja, seja um comunista, como Mandela. Eu tive a oportunidade aqui no Brasil, Mandela esteve na PUC, de discutir com ele que era inadmissível ele falar que o Camboja era um estado operário degenerado. Então, por essas razões, desta sensação de que quando a gente fala partido como necessidade histórica, quando a gente liga a televisão e um partido aparece apresentando essa história desde 1922 de modo farsesco, nós está falando em nome de partido, e aquilo lá é uma falsidade, é uma criação de ilusão. E então a Bia insistiu que eu viesse aqui. Eu falei, mas Bia, eu não sou a melhor pessoa, eu não quero ninguém comigo, né? Só quero que vocês estejam com um partido, que é esse que a Lívia falou, o Partido do Trabalho. Mas lembrando-se que o Partido do Trabalho visa se auto-extinguir. Quer dizer, a classe operária e todas as classes, elas vão juntas na Revolução. E é sobre essa questão que a Comuna de Paris colocou que eu trago este ponto. Mas antes, dizendo para vocês que a Lívia foi comedida, a Lívia lançou este livraço aqui, com a Nova Gazeta Renana, tradução dela diretamente do alemão, né, só com os textos do Marx, né, e em 3 meses esgotou. O editor, o senhor Miguel Scheier, falou, mas Rago, será que isso dá liga? Eu falei, nossa, a Liga dos Comunistas vai dar muita liga. E deu, né, uma tradução belíssima que vocês deveriam aqui ver com a nossa Edu, né? E no passado, nós publicamos pela editora Ensaio, com o Chazinho e outros companheiros, e antes até a Temas, aí nós nos unimos a alguns grupos, como o Zé Paulo Neto, que estava em Portugal, o Coutinho na Itália, o Conde estava na Alemanha, e nós tentamos articular com eles, e conseguimos com o Werner Sodré. E quando eu digo nós, eu sou a escala inferior do nós. Eu sempre fui mais o volante, aquele que distribui coisas nas ruas, do que o cara que coordena, vamos dizer assim. Eu não sou um bom coordenador, mas sou um bom, talvez, agitador, viu, Bia? Né? Pelas ideias. Então, nesse sentido, nós publicamos no passado um livro muito interessante chamado do Rubel, Crônicas de Marx, que é o dia a dia, o mês a mês do Marx, né? E depois, agora recentemente, um sonho da antiga editora Nossa Ensaio, e depois da Domini, nós abrimos uma editora chamada Domini, publicamos o Pensamento Vivido do Lukács, né? E depois, com a Ivana, ela publicou A Guerra Civil na França, e tal como o Chazinho tinha projetado no passado, com os rascunhos, que ela chama, na época o Chazinho chama materiais preparatórios, que são os esboços que o Marx elabora sobre a Revolução Social e, obviamente, a tarefa da classe trabalhadora. E eu gostaria de pegar alguns pontos disso, né? Se vocês me permitirem, um homem sem partido, né? Não sem luta, por favor, e nem sem partido, como a Lívia falou, o Partido do Trabalho, que se propõe a emancipar os indivíduos sociais. E o Marx, num dado momento, nos anos 60, meio cabreiro, que os seus antigos amigos estavam longe dele, ele escreve para um poeta chamado Freiligrath. Freiligrath. Estou treinando o alemão. E ele, nessa relação, ele fala para este amigo, amigo, poeta e atormentado pelo trabalho,
pareces desconfiar do alcance dos processos que acionei em Berlim e Londres. Eles são decisivos para a reivindicação histórica do partido e para a sua posição ulterior na Alemanha. Eu te digo, sem rodeios, que não posso me decidir a perder um dos raros homens que quis como amigo, no mais alto sentido da palavra, por causa de mal-entendidos insignificantes. Se cometi uma falta em relação a você, estou pronto para admitir a qualquer momento. Nada que a humano me estranhe. O Marx escreve esta carta. E quando, agora diz o Rubel, Freiligrath declara que se haver libertado do partido depois da dissolução da Liga de 52, e que sua natureza de poeta não encontrou nenhuma dificuldade para o fazer, e ele escreve, o partido é também uma gaiola, e ver como se comportava diretamente o movimento revolucionário. Vocês sabem que várias tendências, várias seitas existiam, e elas, de certo sentido, mudam as suas posições no envolver do acontecimento. O Engels tratará isso sobre o branquismo, e outros tratarão sobre o prudonismo, e que eram as forças majoritárias. E o Marx, lá de longe, já tinha cantado a bola. Ele tinha dito muito antes, a guerra imperialista dos alemães é para anexar regiões. Vai ser anexada Alsácia e Lorena. Ele fala, temos que resistir ao máximo, porque eles terão uma aliança futura com os dominadores para restaurar aquilo que está posto. E o que vai sendo posto na imediaticidade da vida? Vai se colocando, por exemplo, que tem o dinheiro da burguesia no Banco Central francês e os trabalhadores não pegam. Deixa a burguesia pegar esse dinheiro. E Marx dirá o quê? Eles vão comprar armas contra vocês. E avancem sobre Versalhes. Veja, isso vocês vão falar, precisa de um partido para falar disso? Precisa de meia dúzia de revolucionários? Ou era um processo de conhecimento estratégico de uma guerra? Que nós temos que também saber o que é uma guerra. O Marx sabia que Versalhes estava desorganizada naquele momento, ele estava num processo, isso é em fevereiro de 71, eleição de um parlamento que escolhe um verdugo, que é Adolf Thiers, que ganha milhões para fazer o massacre dos operários. E o Marx sabe disso. Ele manda mensagens, vocês têm que denunciar que esses caras se venderam. O Demóstenes é nada. Ele não falou assim? Eles ganharam 35 milhões para matar os operários. Os camponeses têm que saber disso. É uma traição que eles, Marx, depois vai ser acusado. Como é que esse cara sabe disso? Ah, ele é infiltrado, né? Vai ser acusado como o cara que é infiltrado. Mas não importa. Importa que esta auto-organização dos trabalhadores na vida cotidiana é para Marx o elemento da que a Lívia falava. É o momento em que a revolução política vai imediatamente, não é para depois, se converter em revolução social. E as medidas são claras. As milícias armadas da Guarda Nacional já ficam armadas e o exército está anulado. A polícia está anulada, a burocracia está anulada. Agora a comuna se elege em cada comuna por votos. E esses votos põem a responsabilização em uma coisa interessantíssima. Cada indivíduo será destituído se não concluir as tarefas. Porque não é como no mundo burguês, que existe uma legislação e ela não desce no cotidiano. Aqui, o próprio comunardo, ele tem que fazer aquelas resoluções vingar imediatamente no cotidiano. Se não vingar, está destituído. Então Marx dirá, e eu vou encerrando por aqui, nesse livro sobre a Comuna de Paris, ele vai mostrando que os trabalhadores simplesmente não tiveram medo. É lógico que se vocês lerem o livro do Ulisses Agarré, vocês vão dizer, nossa, quantos erros eles cometeram. Puxa, como eles deixaram passar isso? Como é que o Marx cantando lá de Londres, pessoal, a parte de trás não está coberta. Ele tinha informações. Você sabe que o Lenin ficou mais de quase 2 décadas fora da Rússia. Quer dizer, um pouco menos, mas espera lá. Ele tinha um acompanhamento pleno daquela realidade. Aquela acusação, mas esse cara é intelectual isolado em outro país. Ao contrário, vai ser uma das pessoas mais bem informadas de um processo histórico. E o Marx tinha essa informação. Então eu termino aqui lendo Marx, né? Ele diz assim, quaisquer que sejam os méritos
das medidas singulares da comuna, sua mais formidável medida foi sua própria organização. Improvisada no momento em que uma porta estava o inimigo estrangeiro e na outra o inimigo de classe, provando com sua vida, sua vitalidade, confirmando sua teoria com sua ação, seu surgimento foi uma vitória contra os vitoriosos da França. Vou pular. Tal é a comuna, a forma política da emancipação social. Tal é a comuna, a forma política da emancipação social, da libertação do trabalho, da usurpação dos monopolistas dos meios de trabalho, sejam esses meios criados pelos próprios trabalhadores ou dados pela natureza. Assim como a máquina e o parlamentarismo estatal não são a vida real das classes dominantes, mas apenas, vou repetir, o parlamentarismo não é exatamente a classe, ela é um órgão geral organizado de sua dominação. É uma coisa que a gente esquece, né? Que a democracia é uma forma, é um órgão de dominação de classe, né? As garantias, formas e expressões políticas da velha ordem das coisas. Assim também a comuna não consiste no movimento social da classe trabalhadora e, portanto, no movimento de uma regeneração geral do gênero humano, mas sim nos meios organizados de ação. A comuna não elimina a luta de classes, através da qual as classes trabalhadoras realizam a abolição de todas as classes. E, portanto, de toda a dominação de classe, porque ela não representa o interesse particular, mas ela representa a libertação dos trabalhadores. E, por fim, se a Bia me deixar, saiu recentemente, pela própria Boitempo, a crítica do programa de Gotha. E há um introito do Lévy, Michel Lévy, que é um brasileiro do Brás, né, mas que mora há mais de 3 décadas no exterior, e ele cita uma passagem do Engels sobre a ditadura do proletariado e do Estado operário. O Engels diz assim numa carta a Bebel: dever-se-ia ter deixado de lado esse palavreado sobre o Estado, sobretudo depois da Comuna de Paris, que já não era um Estado em sentido próprio. Por isso, nossa proposta seria substituir, por toda parte, a palavra Estado por comunidade, uma velha e boa palavra alemã que poderia muito bem servir como equivalente do francês comuna, a Comuna de Paris. Obrigado. Obrigada, Rago. E agora nós vamos passar a palavra para o Edson. Então, eu vou passar a palavra para o Edson, e também 30 minutos, e depois a Samara vai coordenar os debates, não é? As inscrições, as polêmicas, esclarecimentos, enfim, como queiram utilizar os minutos de intervenção, tá bem? Então, vamos lá, Edson. Sabe que uma vez um aluno quase me bateu por causa do raio? Deu uma nota baixa. O aluno me cercou ali no pé do velho. Porque você deu uma nota baixa? Por sorte, eu era professor de literatura e não de história, né? Por sorte. Bem, também quero agradecer o grupo de estudos de marxismo, e particularmente a Bia, que é mais do que uma diretora, é uma antiga amiga, né? E também o Raga, nos conhecemos há muitos anos, né? E a Lívia, eu a conheci defendendo a Faculdade de Santo André, que estava sob a direção de um corrupto, né? E participei de alguns debates e vinha conhecê-la naquele momento. Certamente, eu e Rago nos parecemos fisicamente, mas nossas ideias são antagônicas, né? Ele é um homem de não partido e eu sou um homem de partido. Por aí você já sabe que nossa diferença é abismal, né? E talvez por isso a Bia tenha me convidado a falar sobre Lênin, né? Porque Lênin foi o grande arquiteto do partido. Nós podemos talvez definir o lugar de Lênin
no marxismo como sendo o estrategista, o maior estrategista da Revolução Proletária. Na Comuna de Paris não existia esse estrategista. Não existia o partido revolucionário. Por isso a Comuna foi derrotada. E Marx concluiu que o fato da Comuna prematuramente ser uma conquista da classe operária não tinha as suas condições de estabelecer um poder que esmagasse a reação de dias. E nisto, Marx vai se chocar na Primeira Internacional com os anarquistas, todos que eram contra o partido. Era contra a posição de constituir uma direção revolucionária. Mas não é meu tempo. Eu só adentrei e depois podemos fazer um debate especificamente sobre esta questão. Porque se eu estou dizendo que Lenin pode ser definido como o grande estrategista da Revolução Proletária, que foi a revolução, a primeira revolução que triunfou, a primeira que levou a classe operária ao poder, a primeira que expropriou a burguesia. Se Lenin pode ser definido assim, ele só poderia ser um estrategista da Revolução Proletária se ele assimilasse profundamente a experiência do proletariado mundial. E a experiência do proletariado mundial naquele momento se encontrava nas revoluções de 1848, citada, e na Comuna de Paris, que foram grandes experiências. Mas também existiam as experiências inglesas, por exemplo, que formou o Partido Cartista. Lenin teve que estudar loucamente toda essa experiência para assimilar as ideias de Marx e Engels. Talvez não se tenha um estudioso tão profundo do marxismo como Lenin. Não um estudioso acadêmico, mas um estudioso obstinado a levar o proletariado a tomar o poder. Quer dizer, um estudioso prático. Um homem que estava para organizar a fileira do proletariado para derrotar a burguesia russa e derrotar o imperialismo que havia, nesse momento, espalhado o sangue pela Europa com a Primeira Guerra Mundial. Então Lenin vai ser essa cabeça, esse gênio do marxismo. Vejam que ele nasceu em 1870, quando ele era menezinho, Marx já tinha completado, praticamente, Engels tinha completado, né, a sua obra. E ele, com 18 anos, já era um marxista. Polêmico, aguerrido, e que enfrentava já as cabeças mais avançadas na Rússia. Ele teve uma passagem muito curta, devido à ligação com o seu irmão, que participava dos movimentos do Bolchevique, que era um movimento depois denominado populista, que era um movimento terrorista, usava o terror para combater o czarismo. Ao mesmo tempo, ele teve de enfrentar as concepções partidárias no interior da social-democracia russa e constituir uma fração no seio do movimento da social-democracia russa. Vocês há de lembrar que a social-democracia russa se dividiu entre bolcheviques e mencheviques. Lenin foi a direção
do Partido Bolchevique. E há que se lembrar também que se a revolução dependesse dos mencheviques, ela teria sido derrotada, esmagada por Kornilov, pelo general Kornilov, esmagada em sangue por Kornilov, porque os mencheviques estavam no poder, chegaram ao poder e colaboravam com os cadetes, ou seja, com o partido da burguesia. E constituíam um governo, o governo de Kerensky, que era um governo que mantinha a guerra e que colocava a Rússia como um país imperialista, de guerra imperialista. Então vejam que essa luta que Lenin teve para separar os mencheviques dos bolcheviques foi uma luta em torno do programa. Esta é uma grande contribuição do Lenin. Que o partido é o programa. Se define o partido pelo programa. E o programa, certamente, tem sua tática e tem sua teoria. A social-democracia dos anos finais do século XIX, em 1896, 1897, onde o Lenin militava como jovem, ela era dominada por uma visão política, que era do economicismo, chamava de economicismo ou do espontaneísmo. Ele vai dizer para esta fração da social-democracia que o espontaneísmo jamais poderia levar a classe operária ao poder. Porque a classe operária luta por suas condições materiais do capitalismo, pelo seu salário, pelo seu emprego. Mas a luta pelo emprego, pelo salário, apenas coloca a classe operária como uma defensora das suas condições elementares no seio do capitalismo. Não leva à destruição do capitalismo. Por isso que os sindicatos, como organização da classe operária, historicamente é constituída para defender a força de trabalho como mercadoria no seio do capitalismo. Então os operários vendem a força de trabalho. É uma mercadoria. E Lenin então mostrava para seus camaradas que era necessário dotar o proletariado de um partido socialista organizado para tomar o poder. E que o economicismo ou o espontaneísmo limitava de tal maneira o desenvolvimento político do proletariado que este não poderia ultrapassar os limites da política burguesa. Ele dizia: se queremos romper o domínio da burguesia sobre a classe operária, temos que organizá-la no seu terreno próprio. E esse terreno próprio será o seu partido, que tenha como estratégia o socialismo. Por isso, as reivindicações elementares do salário, as denúncias nas fábricas, as arbitrariedades dos capatazes, ou as chibatadas que eram dadas nos camponeses, as opressões sobre os camponeses, toda essa denúncia que se devia fazer, deveria ser apenas o ponto de partida para desenvolver no seio do proletariado o socialismo. Por isso ele vai dizer: sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário.
partido, ele vai concentrar a teoria revolucionária. Por isso há uma distinção entre o proletariado e o partido. Não se confunde classe e partido. O partido, ele é portador da ciência marxista. O proletariado, ele é um instinto puro, é um instinto de classe. E ele vai mostrar que os espontaneistas ou economicistas se limitavam aos instintos do proletariado, que era lutar por suas condições de existência dentro do capitalismo. Ele dizia, essa não é a tarefa dos revolucionários. A tarefa dos revolucionários é como transformar os instintos do proletariado em consciência revolucionária. Por isso que ele dizia os operários e os intelectuais, quando estão no partido, já não são mais intelectuais, já não são mais operários, são militantes revolucionários profissionais. Que esse era o grande problema. Como transformar os operários em criadores de teoria e como transformar os intelectuais da pequena burguesia em militantes práticos no seio da classe operária. Esse era o grande problema. Porque o conhecimento é gestado no seio da burguesia ou da pequena burguesia. Marx não vem de uma tradição burguesa, pequena burguesa? Lenin também não vem? Trotsky também não vem? Camerelli também não vem? Todos vêm. Foram raros os operários que puderam se levantar quase que autodidaticamente ao marxismo. Foram raros, existem. Então o grande problema que ele via é que precisava ser derrotada uma concepção da social-democracia que dizia que na luta econômica haveria que imprimir a luta política. E havia um desprezo com a teoria. Se negava a teoria. Se dizia que a classe operária, ela instintivamente geraria a teoria. Ele fala, não, a classe operária não gera a teoria. Instintivamente. Instintivamente, a classe operária gera a luta de classes. E quando Marx diz que é o proletariado que vai transformar na história, que vai realizar a transformação na história, quando Marx diz que a força motriz da história é o proletariado, ele não está negando o partido. Ele apenas está constatando o motor da história pela luta de classes. Aí veja como a gente seleciona as passagens do Marx, é importante. Por exemplo, o Marx vai dizer que ele mesmo reconhecia que a sua grande contribuição não era a luta de classes. A luta de classes já havia sido descoberta. Era que a luta de classes levaria à ditadura do proletariado. E ele só aprendeu isso na Comuna de Paris. Embora ele tenha falado da ditadura do proletariado em 1848. Se acha nos textos de 1848, se encontra a ideia da ditadura do proletariado. Mas lá era teórica. E muita gente assusta com a ditadura do proletariado, porque a burguesia faz o maior carnaval com a ditadura do proletariado, como se a ditadura do proletariado fosse a coisa mais sanguinária do mundo. Ocorre que isso tem a ver com a teoria do Estado. Se não é a ditadura do proletariado, é a ditadura da burguesia. Vocês acham que nós não vivemos sob uma ditadura da burguesia porque tem democracia? Fascismo e democracia são duas formas da ditadura da burguesia. Enquanto os operários forem escravos na fábrica, que vai existir ditadura da burguesia. Basta fazer uma greve, você não vê quanta polícia que está em cima.
uma grevinha de buchuruca, você vai ver imediatamente, que nem lá em geral, você vai ver a Força de Segurança Nacional emitida para cercar os operários. Pior ainda, tem a burocracia sindical que serve de pau mandado para a ditadura de classe da burguesia. Fora as instituições religiosas, fora os ideólogos, fora a imprensa, fora tudo para manter a dominação de classe. Isso é ditadura de classe. Então, quando o Marx colocou o problema de ditadura do proletariado, Lenin foi as últimas consequências na sua formulação, combatendo exatamente todos aqueles que faziam uma revisão do marxismo. Mas vejo que quando o partido bolchevique, ou mesmo a social-democracia anterior, estava se constituindo, que o partido bolchevique vai se constituir principalmente a partir da obra O Que Fazer, de 1903. Já existia o Partido Social-Democrata Alemão, que fundou a Segunda Internacional, da qual Engels participou, e do qual Engels impulsionou a ideia de partido com o Partido Social-Democrata Alemão. Esse Partido Social-Democrata Alemão traiu a classe operária ao apoiar a burguesia alemã na guerra imperialista. E Lenin disse, quando recebeu o jornal Vorwärts, que é a palavra, recebeu o jornal e que leu que havia uma decisão do Partido Social-Democrata Alemão, a Segunda Internacional, apoiar os créditos de guerra da burguesia imperialista alemã. Lenin disse, a Segunda Internacional está morta. E acusou os grandes pensadores, os grandes pensadores, Kautsky, por aí afora, de traidores. E que ali sobrava Rosa Luxemburgo e Liebknecht, que era uma cisão do Partido Social Democrata Alemão. Veja essa posição que Lenin colocou, que os seus próprios camaradas do partido considerou uma ousadia daquele homem dizer que a Segunda Internacional estava falida, e confirmou plenamente. Quando foi a Segunda Internacional? Apodreceu, comprada pela burguesia. E essa luta que Lenin tinha como um fundamento essencial do marxismo, que era o internacionalismo proletário. Nessa luta pela tomada do poder na União Soviética, na Rússia, que se tornou a União Soviética, em outubro de 17, essa conquista da classe operária impulsionou o internacionalismo proletário. Formou-se a Terceira Internacional. A Revolução Russa estremeceu o proletariado do mundo inteiro. No Brasil, a hegemonia era dos anarquistas. Surgiu o Partido Comunista, 22. Em todo o mundo surgiu partidos comunistas. Em todo o mundo. A social-democracia foi rachando e foram formando os partidos comunistas em todo o mundo pela vitória do proletariado. Então veja, o Lenin elevou a luta para a Terceira Internacional ao ponto mais alto, que é a constituição do Partido Mundial da Revolução Proletária. Que nem a Primeira Internacional poderia fazer, nem a Segunda, que faliu, mas a Terceira, ele materializou o mais profundo internacionalismo proletário. E vejam, vocês, que Lenin teve lutas duras não só
com os mencheviques e os socialistas revolucionários. Teve lutas duras internamente no partido bolchevique. Na véspera da Revolução, Kamenev e Zinoviev eram contra a insurreição. Lenin chegou a ameaçar a sua demissão do Comitê Central se não se preparasse a insurreição. A gente lê, por exemplo, um texto de Kamenev, Zinoviev e Kamenev sobre Lenin, e eles vão dizer assim: é inacreditável que aquele homem lá da Finlândia, que estava, como o Rago disse, ele ficou exilado tantos anos, quase 2 décadas mesmo, vivia perseguido pela polícia de czarismo, né? Lenin acompanhou porque aplicava o materialismo dialético e o materialismo histórico nas condições concretas da União Soviética. Ele entendeu que a burguesia, nesse país atrasado, já não podia fazer uma revolução democrática e ir até o final com ela. A Rússia passaria por uma revolução democrática. Porém, somente o proletariado poderia realizar as tarefas democráticas. E qual foi a primeira tarefa democrática? Entregar as terras aos camponeses. Acabar com o sistema semifeudal, serviçal. Segunda medida do governo: defender a paz sem anexação. Cumpriu o seu programa da paz sem anexação. Fim da carniceria, da guerra imperialista. Vejam que Lenin assustou seus companheiros, Lenin assustou seus companheiros do partido. Quando a guerra se colocou, ele disse: há que transformar a guerra imperialista em guerra civil contra a burguesia. E isso foi uma verdadeira convulsão dentro da Rússia, que quem dizia que esse homem vai transformar a guerra imperialista em guerra civil, nós não queremos guerra nenhuma. E falar: não, se o proletariado não chegar no poder, a burguesia vai longe com sua guerra. Dito e feito, a Segunda Guerra Mundial é prova disso. E a quantidade de guerra que temos hoje aqui, vamos ainda, é fantástico. Então, vejo que Lenin foi esse arquiteto da Revolução Proletária. Assimilou a experiência da classe operária, da Comuna de Paris, um estudioso rigoroso, um estudioso em todos os campos possíveis do marxismo. Inclusive tem uma obra filosófica muito importante, que às vezes é deixada de lado. E tem duas contribuições que são um avanço do marxismo. É o marxismo em desenvolvimento, como Marx sempre pensou. O socialismo vai estar sempre em desenvolvimento. A realidade está mudando e eu também, mas as leis fundamentais da doutrina científica do marxismo se mantêm. Quais são as duas contribuições fundamentais? A teoria do partido. Não tem nenhum outro marxista que elaborou uma teoria do partido como ele. Trotsky, por exemplo, cometeu erros em entender. Rosa Luxemburgo e idem cometeu erros em entender o problema do partido. Nesse momento. O Lenin não. É uma obra magnífica o que fazer. Marx não podia, claro, desenvolver o partido pelas condições da luta de classes naquela época. Ele tentou pela Liga dos Justos, tanto é que o programa do Partido Comunista começou primeiro com uma profissão de fé, com perguntas. E qual que era a ideia do Marx? Era como superar as ideias pequeno-burguesas e burguesas
da Liga dos Justos, que era humanitarista, essas coisas todas. Como dotar aquele agrupamento de um programa? E como dotar a classe operária de um programa? Vejam vocês que o Manifesto do Partido Comunista é o primeiro programa bem delineado, deixado por Marx, e é uma pedra indestrutível. Não tem ninguém que queira ser marxista verdadeiro se não se coloca em aplicar o Manifesto Comunista. Não tem como ser marxista. E Lenin foi esse marxista que foi fundo na aplicação do programa do Partido Comunista. Obrigado.